Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou começar a gravar agora aqui a nossa aula de cinema 4D dessa semana. E nessa aula a gente vai começar a ver as curvas como recurso de animação, né? Os splines, como são chamados muitas vezes aqui no 3D, que são curvas, tá? Então, os splines eles vão servir tanto para serem um caminho, né? um path, um caminho de animação, mas eu também posso usar ele como uma ferramenta de deformação de um objeto e a partir daí conseguir alguns efeitos bacanas de animação, tá? Então, o que eu vou mostrar hoje é isso. A gente vai usar uma ferramenta chamada Spline Wrap, tá? Que é o embrulhar em um spline. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que se a gente vier aqui no menu das curvas, né? Então aqui tem o menu dos primitivos, do lado aqui o menu das curvas, a gente usou um pouco isso no primeiro bimestre para modelar. A gente fez a taça, né? Usou a canetinha, e quando a gente usou a canetinha, a gente usou um desses geradores aqui, né? Que foi o LAT, para fazer ela girar em torno de um eixo, né? Vocês lembram disso? Se não lembram, a aula está gravada aí, está no YouTube, tá? A aula do primeiro bimestre. Então, eu vou pegar um spline aqui chamado Helix, tá? O Helix, ele é muito útil para fazer uma mola, por exemplo, né? Ele tem as configurações dele permitem que a gente faça ele começar, por exemplo, uma das extremidades ficar com um raio menor do que a outra, né? Então, ele começa aqui com 200 de raio e termina com 200 de raio, mas eu posso fazer uma variação. Eu posso mudar, inclusive, o ângulo final, né? Então, fazer com que dê mais voltas, fazer uma hélice com mais voltas, né? E eu posso também esticar essa mola, né? Se eu vier aqui em Rate e aumentar a altura dela, né? Chamada altura, eu consigo fazer ela ficar mais esticada, mais... Então, é muito prático, né? Se configurar. E essa mola, ela pode servir de base de uma geometria. Então, vamos supor que eu tenha aqui, eu vou fazer com um outro spline. Vou pegar aqui, por exemplo, um círculo, tá? Esse círculo está muito grande, né? Ele está do tamanho da mola, está com 200 de raio. Vou diminuir aqui para 50 de raio, pode ser até menos, vou pôr 25 de raio, tá? Então ele ficou um círculozinho pequeno aqui no meio. Eu não preciso posicionar o círculo, tá? Eu simplesmente vou pegar aqui nos geradores, onde tem o extrude que a gente já viu e o lat que a gente já viu, eu vou usar o sweep dessa vez. E como que funciona? Eu simplesmente pego as duas curvas e arrasto para dentro do sweep. O que vai fazer diferença aqui é a ordem delas, tá? Se o helix estiver antes do círculo, ele vai fazer com que o helix percorra o círculo passa a ser a forma de base da geometria, né? Então aqui o que a gente quer é deixar a mola, né, como forma de base da geometria e o círculo vai varrer essa geometria e vai deixando a sua geometria ao longo da geometria base, né? Então é isso que a gente consegue uma mola com volume, com espessura. Tá? Aí tem as configurações do sweep, né? Eu até consigo mexer aqui na escala final dele para ele ir afinando, né, conforme ele cresce. Eu tenho a opção aqui de dizer a partir de que momento que ele começa e a partir de que momento que ele termina. Então isso já me permite alguma animação, né? Eu consigo animar esses valores aqui e fazer, por exemplo, essa mola ir surgindo, tá? Mas eu não consigo fazer essa geometria passar pela mola, né? Usando a mola como um mecanismo de animação, né? Como um caminho de animação. Para isso, eu não vou usar o Sweep NURBS, tá? Eu vou manter aqui somente o helix, a mola, tá? E vou deletar o Sweep NURBS e o círculo. E aí o que a gente vai usar para fazer isso é um deformador. Se vocês não lembram dos deformadores, também tem uma aula do primeiro bimestre só de deformadores, tá? Que a gente trabalhou com twist, com bend, né? Com taper. O deformador é um recurso do cinema 4D que deforma um polígono, tá? Ele até funciona com curva, quer ver? Ó? Se eu aplicar aqui o bend na hélice, por exemplo, está curvando a hélice, né? Mas ele não produz geometria. A ideia é deformar um primitivo, né? Não deformar uma curva. Então, em vez de pegar um círculo para preencher a hélice, eu vou pegar
um cilindro. Por que um cilindro? O cilindro ele é o círculo, só que ele tem uma altura. Eu preciso ter polígonos para preencherem essa hélice. Então, se eu pegar aqui simplesmente um disco, né, o disco ele não tem polígonos suficientes para ir percorrendo essa hélice. E o cilindro tem. Inclusive, eu posso, né, aumentar. Vou habilitar as linhas aqui, ó. Eu posso aumentar o número de subdivisões se for necessário do cilindro. E a gente vai ver que vai ser necessário. Mas por enquanto eu vou deixar só com 4, que é o padrão, tá? E como que funciona o deformador? Para quem lembra da aula de deformadores, ele vai aplicado como filho do objeto que vai ser deformado. Então eu vou pegar aqui o Spline Wrap, né, que ele vai embrulhar um spline, né, e vou aplicar ele no cilindro. Tá? E a priori não acontece nada, o cilindro continua ali. Mas no menu do Spline Wrap, eu tenho como indicar um spline para ser a guia. Né? Então eu vou pegar aqui esse spline, vou pegar essa flechinha aqui e vou apontar para o hélix. Tá? Eu também poderia ter pegado simplesmente o hélix aqui e jogado aqui dentro. Tá? Dá na mesma. E aí a gente vai ver que ele está tentando embrulhar a hélice com o cilindro. Primeiro eu vou diminuir o raio, tá? Ó, deixa eu desabilitar aqui o Spline Wrap só para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu vou colocar 25 igual eu tinha feito com o círculo. Agora eu vou ligar o Spline Wrap de novo. E outra coisa que eu preciso arrumar aqui é o seguinte. O cilindro está orientado para o eixo Y. Mas o Spline Wrap está orientado para o eixo X. Então eu tenho que mudar aqui a orientação do Spline Wrap para o eixo Y. E aí ele está tentando fazer, ó, percebam que ele está tentando fazer o cilindro dar a volta aqui, ó, na mola. Só que agora sim eu preciso aumentar a quantidade de divisões na altura. Ó. Se ele não tiver geometria, ele não consegue fazer a distorção, tá? Então eu vou voltar aqui agora, deixa eu tirar o brush lines, eu vou voltar aqui agora àquele primeiro exercício que a gente fez. Vou pegar de novo aqui a hélice. Vou pegar um círculo, né? Vou diminuir o raio do círculo para 25, tá? E vou pegar o sweep, tá? Vou jogar os dois aqui dentro do sweep. E aí vocês vão ver que o resultado é muito semelhante. Embora aqui, de fato, eu precisasse aumentar bastante a quantidade de subdivisões do... Teria que aumentar pelo menos para 120 aqui, né? Para ficar mais lisa, né? Então eu tenho duas geometrias semelhantes. Só que essa que eu gerei com o sweep, ela fica limitada àquilo que a gente já viu, né? Ao crescimento inicial e ao crescimento final. E essa que eu criei com o Spline Wrap, quando eu venho no menu do Spline Wrap, eu tenho uma função aqui, Offset. E o Offset permite que esse cilindro ande pela mola, né? Então ele está saindo, ele entra na mola e sai da mola. Só que ele deforma o cilindro para ter a dimensão da mola. Por quê? Porque o modo como ele deforma está como fit spline. Então se eu deixar no 0 de offset aqui, ó, deixa eu aproximar para vocês verem. Com esse fit spline ligado, independente do tamanho dessa mola, deixa eu deletar isso aqui que a gente não vai precisar mais. Independente do tamanho dessa mola, ele vai fazer o cilindro preencher ela inteira. Então se eu mudar aqui para Keep Length, então ele vai manter a dimensão do próprio cilindro. Então se esse cilindro aqui ele tem 200 de altura, ele vai manter os 200 de altura. E aí eu continuo podendo usar o offset, ó, tá? Só que ele não preenche a mola toda. E é isso que eu quero, tá? Uma outra função que é importante para a gente conhecer aqui é essa aqui, ó. O modo como ele trabalha os fins. Ele está como estender, né? O fim pode ser o fim de uma extremidade ou de outra, né? Quando ele passa por um fim, ó, ou pelo outro, ele estende. Ele vai embora, só que ele vai embora em linha reta. Então eu posso mudar aqui também para clamp. E quando eu coloco clamp, ele não consegue passar, ele simplesmente é como se ele esmagasse ali naquela ponta. Aí eu vou ver aqui na opção Size do Spline Wrap que eu tenho uma curva de tamanho para essa geometria, né? Então eu posso fazer, por exemplo, ela começar pequena, ó, e terminar grande, tá? Então tá aqui o começo dela é pequeno e o final é grande.
E eu também posso fazer com que esse grande do final, na verdade, eu posso criar mais um ponto aqui, ó, segurando o Ctrl. A gente já viu essa curva em algum outro momento, eu não lembro onde, né? E aí eu defino ele para fazer um final pequeno, mas então ele vai, ó, ele tem um formato de gota, né? Então ele começa pequeno, ele fica bem grande, né? Fica bem grande aqui na extremidade e depois ele afina de novo, mas ele afina bruscamente. E aí eu consigo construir assim uma espécie de gota, né? Posso até diminuir agora a quantidade de subdivisões, tá? Não preciso mais de tanta subdivisão, porque senão vai ficar muito pesado. E aí, outra coisa que eu quero que aconteça é que essa hélice, que essa mola, né, ela fique esticada. Então eu vou pegar aqui a altura dessa hélice e vou aumentar. Vou aumentar bem, tá, gente? Deixa eu afastar aqui para vocês verem, ó. Eu posso aumentar aqui ela para uns 10.000. E aí eu vou ter essa gota, a hora que eu vier aqui no Spline Wrap e mexer nesse offset, eu vou ter uma gotinha, ó, passando pela tela. Por que eu quis fazer essa mola tão grande? Porque a hora que eu começar a clonar isso aqui e eu tiver mais cópias dele, eu não quero ver as extremidades. Então, para garantir que as extremidades vão estar fora da área da câmera, que eu possa me aproximar dessa gota e independente do ângulo que eu estiver olhando, eu não vou estar vendo extremidades porque vai ter variação de rotação, vai ter variação de escala. Eu vou trabalhar com o random aqui, com o cloner e com o random, que a gente já viu, né? Então eu preciso que essa mola esteja bem grande. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso animar isso aqui. Então, eu vou animar aqui o offset, tá? Então, em 0 de offset, a gota ela tá aqui no começo da cena, em 0 de offset. Então, eu crio um keyframe aqui. E vamos supor que em 1 segundo, em 1 segundo e meio aqui, em 45 frames, essa gota andou todo o percurso até 100%. Tá? Ok. Se eu achar que está muito rápido, posso deixar mais longo. Eu vou deixar com 2 segundos. Vou deixar com 3 segundos, vamos ver. Se eu não quiser ver essa hélice, eu posso apagar ela aqui, né? Clico aqui 2 vezes e aí eu não preciso ver ela. E aí, uma vez que eu defini a animação base, né? Defini ela aqui, ó. Deixa eu ligar a hélice de novo. Tá? Defini a animação base. Eu vou pegar tudo isso aqui, vou agrupar, Alt G, para quem não lembra, né? Para agrupar os objetos. E aí eu vou pegar o cloner, que a gente tem visto ele toda a aula, né? Vou pegar o cloner, vou pegar esse objeto nulo e vou jogar dentro do cloner. E ele já de cara vai fazer aquelas 3 cópias, né, lineares dele, com uma variação no Y aqui de 50. Tá? Eu vou tirar essa variação de 50 no Y. Então as 3 cópias estão todas encavaladas. E vou aumentar bem, vou aumentar para tipo, vamos começar com 30 cópias. 30 cópias que estão todas encavaladas, tá? Elas estão todas aqui, mas estão todas uma em cima da outra. Por quê? O que vai dar distância para eles não é aqui no cloner. Eu vou já usar aqui o Random Effector. Então eu vou vir aqui no menu do MoGraph, Effectors, e vou pegar o Random. Né? Como o cloner está selecionado, ele automaticamente aplica no cloner, o Random Effector. Né? E aí eu vou configurar esse Random para ter uma variação maior aqui de posição, tanto no X, quanto no Y, quanto no Z. Vou pôr uns 500, vamos ver se é muito. 500 no X, 500 no Y, 500 no Z. Acho que foi até pouco. Vamos por mais, vamos por 1000. 1000. Tá? Essa variação no Z é um pouco preocupante, porque ela faz com que o início, né, de cada mola fique com uma distância grande em relação à outra. Então vai ficando mais difícil. Lembra que eu falei a questão de enquadrá-la? Eu não posso ver aquele início, eu não posso ver o final das molas, né? Já está pesado. Se tiver muito pesado, eu posso vir aqui no meu cilindro inicial e diminuir o número de segmentos, né? Agora já dá para ver, ó, que tá bem poligonal, né? Mas eu vou deixar assim. Depois a gente poderia aumentar na hora de renderizar, sabe? A gente pode trabalhar com ele com menos polígonos para ficar mais leve e na hora de renderizar eu venho aqui e aumento. Só que elas ainda estão todas muito organizadas. Então eu vou voltar lá para o Random e vou trabalhar um pouco uma variação de escala. E eu também posso vir no Random e trabalhar a rotação um pouco, né?
a rotação dele. Também preciso tomar cuidado, porque se eu rotaciono demais, uns vão começar a ir perpendicular ao outro, né? Em vez de paralelo. E o que eu posso fazer também, para ficar mais interessante, deixa eu desabilitar aqui de novo o Helix, para a gente não ficar vendo esse monte de linha, é usar um outro effector, o Step Effector, tá? Se o clone não tiver selecionado, não tem problema, tá? Eu posso criar ele por aqui, eu posso vir tanto aqui nesse menu MoGraph Effector, como eu posso vir aqui, né? Onde ficam os MoGraphs, né? Os effectors também ficam aqui, tá? Então tá aqui, ó, o Random, né? Que a gente pegou, e do lado dele aqui está o Step, tá? O Step Effector, se ele não tiver aplicado no cloner, como o cloner não estava selecionado, ó, ele não aplicou, é só arrastar ele para cá. Como eu disse, os effectors eles podem ser usados mais de uma vez. De novo ele distorceu, né, a geometria. De novo acho que eu vou ter que voltar aqui no Spline Wrap e mexer um pouco aqui, ó. É só mexer um pouco que ele volta, tá? E aí no Step Effector ele está ligado à escala, eu vou desabilitar a escala. De novo deu problema, de novo mexo aqui. Mas aí no Step Effector eu tenho essa opção de Time Offset. E quando eu mexo nesse Time Offset, ele dá uma distância entre cada clone de, por exemplo, 15 frames, né? Ou 30 frames. Como eu estou trabalhando com uma animação de 120 frames que eu fiz, né? Eu posso dar aqui uns 30, 40 frames de distância. E aí cada um dos clones ele vai ter um delay em relação ao primeiro. Então eu vou ter mais tempo de animação, né? Eu posso até aumentar mais aqui, posso colocar tipo 60 e posso até aumentar o número de clones, né? Então eu vou vir aqui agora, por exemplo, e trabalhar com mais. Vou trabalhar com 60 clones também, né? E aí eu vou ter esse monte de... Eu tinha colocado ela com 300 animação, mas pode ser bem menos, né? Com 150 aqui já tá bom. Tá? Não vou conseguir dar um play, tá, gente? Porque minha máquina não está conseguindo por conta da quantidade de clones que eu coloquei e tal. Quando a cena está muito pesada e vocês querem ter um preview dela, ó, eu sei, por exemplo, aqui que eu só vou começar a ver gota no 30, né? Então eu vou diminuir aqui a minha work area para 30, ó, de 30 até 150, tá? Deixa eu parar o play. Aqui nesse caso não tem como eu gerar um cache, não é igual quando a gente está trabalhando com dinâmica que eu posso gerar um cache e a animação fica mais fluida. O que eu posso fazer aqui para ter um preview, eu venho aqui no botão de renderização, só que em vez de clicar e soltar, eu clico e seguro e venho aqui em Make Preview, criar um preview, tá? E aí eu vou ter a opção de renderizar com o hardware. O hardware OpenGL Preview é o que eu estou vendo, é esse preview sem o acabamento final de render, né? E aí o Preview Range significa que ele vai renderizar o que eu defini aqui, né, do 30 ao 150, e o formato ele é menor do que o final, então eu vou trabalhar, por exemplo, com 960, e eu posso inclusive trabalhar com frame rate menor, né? Eu posso pôr 15 aqui, né, de frame rate, tá? E ele vai renderizar, fazer um render rápido em MP4 mesmo, né? Eu dou OK. Reparem aqui embaixo que ele está calculando o preview. É como se fosse um RAM preview do After, né? Só que eu não vejo gerar igual o After que eu vejo gerando, o RAM preview. E aí vocês vão ver que ele dá eu consigo pelo menos assistir o que eu estou fazendo, tá? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E desejo então a todos uma boa semana e a gente se vê nas aulas remotas, ok? Um abraço a todos.